Há um clamor que atravessa os séculos e chega até nós como um eco vindo do céu, um som que não pode ser ignorado, um anúncio que já não é apenas promessa, mas realidade que se aproxima com passos firmes. E esse clamor declara que Cristo está voltando, que o Rei dos Reis está à porta. E a pergunta que arde em nosso coração é: estamos preparados, estamos atentos, estamos vivendo como quem espera a chegada de um amado Senhor? Ou estamos distraídos com as coisas passageiras deste mundo, correndo atrás do vento e esquecendo da eternidade? Porque a volta de Cristo não é metáfora, não é ideia distante, não é história para acalmar corações aflitos. É a maior das verdades, o cumprimento da esperança de gerações, o dia em que todo olho verá e todo joelho se dobrará diante daquele que venceu a morte e nos chamou para viver com ele para sempre. Quando olhamos para os sinais ao redor, percebemos que o mundo geme, a criação clama, as nações se agitam, os valores se invertem, a justiça é esquecida, o amor se esfria e muitos se entregam à indiferença. Mas no meio dessa escuridão há uma chama que não pode se apagar. A promessa de que o Senhor voltará para buscar os que são seus. E essa certeza nos convida a viver com urgência, a não adiar o que precisa ser decidido hoje, porque cada batida do coração nos aproxima do grande dia em que o céu se rasgará e a trombeta soará. Preparar-se para a volta de Cristo não significa viver com medo ou ansiedade, mas com esperança e vigilância. Significa alinhar a vida com o céu, manter a lâmpada acesa, vigiar e orar. Porque o noivo pode chegar a qualquer momento e somente os que estiverem prontos entrarão para as bodas, enquanto os distraídos ficarão de fora. E esse chamado é de amor, não de condenação, pois o Senhor deseja que todos despertem e se voltem para Ele antes que seja tarde demais. Talvez você se pergunte como viver preparado, como manter os olhos no céu em meio a tantas pressões. E a resposta está no relacionamento diário com o Senhor, em buscar primeiro o reino, em render o coração, em amar a palavra e permitir que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora, porque a preparação não é apenas externa, mas uma obra profunda que molda o caráter, alinha a mente e desperta a paixão pela eternidade. Olhe para os discípulos, homens simples que receberam a promessa da volta de Jesus e viveram cada dia com a expectativa de que a qualquer momento o Senhor poderia aparecer novamente. Essa esperança os movia, dava coragem, os fazia enfrentar prisões, perseguições e até a morte sem desistir. Porque dentro deles havia uma chama que não podia ser apagada. E essa chama também precisa arder em nós. Pois mesmo que o mundo tente apagar nossa fé, o Espírito renova e sopra sobre as brasas até que se tornem fogo vivo de esperança. E é aqui que eu quero falar diretamente com você que está ouvindo, porque eu sei que essa mensagem não é apenas palavra, é encontro, é oportunidade do Senhor para refletir sobre como você tem vivido. E se essa palavra toca sua alma, se você sente a voz do Espírito falando, não guarde só para você. Compartilhe com outros, porque muitos precisam despertar para essa verdade. E também quero te convidar a interagir conosco. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para receber mais mensagens que fortaleçam sua fé e escreva nos comentários o que o Espírito Santo falou com você até aqui. Porque quando você testemunha, edifica outras vidas e juntos criamos uma corrente de esperança que alcança ainda mais pessoas. E ao prosseguir, vemos que preparar-se para a volta de Cristo é mais do que esperar passivamente. É viver de maneira que cada escolha declare: estou pronto, estou vigilante, estou caminhando com o Senhor. E por isso precisamos aprender com a parábola das 10 virgens, onde a diferença não estava em conhecer o noivo. Todas conheciam, mas no preparo, porque umas levaram azeite extra e outras não. E quando o noivo chegou, já era tarde para improvisar. E assim será no grande dia. Por isso, não podemos viver de aparências. Precisamos ter um coração cheio da presença de Deus. Muitos hoje estão distraídos, ocupados demais para olhar para o céu, correndo atrás de conquistas passageiras. Mas o chamado do Espírito é para que levantemos os olhos, porque a nossa redenção se aproxima.
E isso não significa abandonar a vida aqui, mas dar propósito eterno a tudo o que fazemos, ao trabalho, aos relacionamentos, aos sonhos, porque quando colocamos o reino em primeiro lugar, até as coisas terrenas se tornam oferta de amor diante de Deus. O apóstolo Paulo dizia que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós será revelada. E quando isso habita em nosso coração, percebemos que nada aqui é capaz de apagar a promessa da eternidade. E essa perspectiva muda a forma como vivemos, porque já não caminhamos apenas pelo que vemos, mas pelo que cremos. E essa fidelidade não vem do esforço humano, mas da graça que nos sustenta, porque se dependesse apenas de nós, já teríamos falhado. Mas o Senhor nos guarda e nos capacita a permanecer firmes até o fim. E sei que talvez você esteja enfrentando lutas maiores do que suas forças, passando por desertos que drenam a esperança ou ouvindo vozes que tentam te fazer desistir. Mas lembre-se, o Senhor que prometeu voltar, também prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não te deixou sozinho. Ele caminha contigo, te fortalece, te dá o azeite necessário para manter a chama acesa. E mesmo que tudo pareça escuro, a luz dele dentro de você é suficiente para guiar até o dia perfeito. E essa preparação não é apenas para o futuro, mas para moldar nosso presente. Porque a volta de Cristo não terá aviso deste mundo, virá de repente, como relâmpago, como ladrão à noite, e é por isso que a vigilância não pode ser um ato esporádico, mas estilo de vida, porque se vivermos apenas de emoções, seremos como casa sobre areia. Mas, se firmarmos nossa fé na rocha da obediência, permaneceremos firmes quando o inesperado chegar. A história de Noé também nos alerta, porque muitos zombaram dele enquanto construía a arca, até que de repente a porta foi fechada e já não havia mais tempo. E assim será também. Muitos desprezam o anúncio da volta de Cristo, achando que é apenas repetição. Mas o tempo do Senhor é perfeito, e quando o céu se mover, não haverá volta. Por isso, precisamos nos posicionar agora, enquanto há graça e paciência. E preparar-se passa também pelo amor, porque Jesus disse que ele se esfriaria nos últimos dias. E de fato vemos corações endurecidos, mas a igreja é chamada para ser diferente, para estender a mão, para ser sal e luz, porque preparar-se não é apenas cuidar de si, mas também ser canal de esperança. É viver de forma que nossas atitudes apontem para o céu e inspirem outros. E se você sente que não está pronto, não deixe que isso traga condenação, porque o Senhor não nos chama para a culpa, mas para o arrependimento. Ele não busca a perfeição humana, mas corações sinceros dispostos a ser transformados. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Por isso, ainda há tempo de se levantar, de reacender a chama, de alinhar a vida. Foi assim no Getsêmani, quando Jesus pediu aos discípulos que vigiassem, mas eles dormiram. E no momento crucial estavam despreparados. E isso serve de advertência para nós, porque as pressões do mundo podem nos adormecer espiritualmente, mas a voz do Espírito ecoa: desperta, tu que dormes, levanta-te e Cristo te iluminará. E talvez você pense, como manter a chama acesa por tanto tempo? E a resposta é viver um dia de cada vez na presença de Deus, sem tentar carregar o peso do amanhã, mas confiando que a cada manhã Ele renova a misericórdia e dá o azeite necessário, como o maná que descia no deserto, que vinha diariamente. Assim também é nossa vida espiritual. Precisamos buscar ao Senhor todos os dias e depender da graça constantemente. E há uma promessa que enche o coração de esperança. Quando Cristo voltar, não virá mais como servo sofredor, mas em glória, como Rei vitorioso. E naquele dia toda lágrima será enxugada, todo sofrimento terá fim, toda injustiça será julgada, e os fiéis ouvirão as palavras mais lindas já ditas: Vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo preparado para vós. Essa é a recompensa da fidelidade. Esse é o destino de todo aquele que guarda a fé até o fim. Por isso, não desanime.
Não permita que o mundo roube sua esperança ou apague o fogo em você. Não ceda à pressão de viver como todos vivem, porque você não foi chamado para se conformar, mas para ser transformado. Não para ser espectador, mas participante da história que Deus está escrevendo. E quando escolhe viver em santidade, em amor e vigilância, você não apenas se prepara, mas também se torna um sinal vivo de que Cristo está voltando. E agora, ao concluir, leve consigo essa certeza. Não há nada mais importante do que estar pronto para encontrar o Senhor, porque tudo o mais é passageiro, mas a eternidade é definitiva. E cada escolha de hoje ecoa no amanhã eterno. Então viva com urgência, com paixão, com um coração alinhado ao céu, porque o Rei vem, e ele vem em breve. E a pergunta que ecoa é: como ele vai te encontrar? Dormindo ou vigilante, distraído ou preparado, frio ou ardendo de amor, afastado ou firmado na rocha? A decisão é sua e precisa ser feita hoje, porque o amanhã não nos pertence. Mas este momento é a oportunidade de dizer sim ao Senhor. Que o Espírito Santo confirme em seu coração a necessidade de viver preparado. Que reacenda a chama da fé. Desperte em você a paixão pela eternidade e guie cada passo em direção ao céu. Porque não caminhamos para a escuridão, mas para a glória. Não para um fim sem esperança, mas para o início de uma eternidade ao lado daquele que nos amou primeiro. E enquanto aguardamos, sejamos fiéis, vigilantes e perseverantes, porque em breve ouviremos o som da trombeta. Veremos o céu se abrir, e então toda a nossa espera terá valido a pena.